Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, página 1048. E o título da mensagem hoje é Confundindo as tradições humanas com os mandamentos de Deus. Confundindo as tradições das pessoas com os mandamentos de Deus. Então, vamos ler aqui alguns versículos. Página 1048. Vamos começar por ler apenas até ao versículo 9, depois prosseguimos. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Até aqui. Irmãos, nós estamos a continuar o estudo expositivo, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus. E todos nós, que somos crentes já há vários anos, conhecemos uma declaração importante que está num dos 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este é um mandamento que todos nós conhecemos. É bem conhecido, em especial pelos crentes. Mas talvez nem todos entendam completamente o que significa este mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nome. O que é tomar o nome? O nome tem a ver com a pessoa, aquilo que ela é, a sua natureza. Então quer dizer, não podemos tratar, não podemos tomar a pessoa, o nome, a pessoa, tudo o que Deus é, em vão. Quer dizer, tratar Deus de uma forma vazia, sem respeito, irreverente, de uma maneira falsa. Porém, nós sabemos, irmãos, o nome de Deus é usado em vão, com mais frequência, dentro da igreja do que fora dela. Como é que isso acontece? Porque é dentro da igreja que este nome de Deus é mais tomado, usado em vão. O que é que fazemos na igreja? Já estivemos a fazer agora. Na igreja nós cultuamos a Deus. Não é? Na igreja é o lugar onde nós vimos para prestar culto, adoração, louvores a Deus. E quando isso acontece de uma forma vazia, então estamos a tomar o nome de Deus em vão. E como? Por exemplo, temos os hinos e os cânticos e cantamos sem estar a pensar em Deus. Por exemplo, há pouco nós cantamos o hino 292, Perto de Jesus. E quando nós estamos a cantar isto, diz: Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar,
mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Leva-me para mais perto da tua cruz. E podíamos continuar. Ou seja, quando nós estamos a usar estas palavras e não estamos a pensar bem, nem sequer depois vamos fazer o que está ali. Então estamos a cultuar a Deus em vão, de uma forma vazia. Ou quando nós oramos com indiferença, por uma rotina. Ou nós ouvimos a palavra de Deus, ou lemos a palavra de Deus, e não a pomos em prática. É em vão. Estamos a voltar-nos para Deus, mas em vão. Tudo isto, diz Deus, é adoração em vão, é falso, é vazio, é hipócrita. E este tipo de adoração a Deus é, de facto, condenado pela palavra de Deus. E não pensemos, mas isso é só agora. É só nos nossos dias que isso acontece. Não, irmãos, já aconteceu em tempos passados, desde muito tempo para trás. Vamos ver alguns exemplos, irmãos, que são o retrato daquilo que acontece hoje. Vamos ver exemplos da história do povo de Deus e ver que é o próprio Deus, não é o escritor. É Deus, através desse escritor, a dizer que o povo vive para ele, cultua o seu nome em vão. Olha o que é que diz o profeta Isaías. O que é que Deus diz por meio do profeta Isaías no capítulo 1, versículo 13. Olhem bem o que Deus nos diz. Eu estou-me a incluir. Hein? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados, a convocação das assembleias. É assim, hoje vamos reunir-nos para fazer isto. A convocação. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Que lá fora a pessoa vive em pecado. Entra na porta da igreja um santinho. É o que Deus está a dizer. As vossas luas novas, as vossas festas, solenidades. Olha estas palavras. O que é que Deus diz? A minha alma, a alma de Deus, o íntimo de Deus diz, eu odeio isso. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, orando, o que é que Deus diz? Escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Mas todas aquelas coisas que nós vimos ali, as solenidades, as festas, ocasiões, aqueles sacrifícios, Deus ordenou isso tudo ao seu povo. Deus disse, para vocês me prestarem culto, olha, cultuem nesta altura e naquela, e façam assim, e havia o incenso. Tudo isso era bíblico, irmãos. Fazia parte do mandamento de Deus. Mas Deus está ali a olhar para o seu povo e está a dizer, não quero mais. Não quero mais nada disso, porque o vosso coração não está certo. E isto é no capítulo 1 de Isaías. No capítulo 66, versículo 3, Deus vai dizer, a vossa alma deleita-se nas vossas abominações. Está ali. No fim, a vossa alma deleita, vocês têm prazer na vida pecaminosa que têm, e depois vêm prestar culto. Irmãos, o que é que Deus diz lá, voltando a Isaías 1,16? Diz, purifiquem o vosso coração. Deus quer lavar-nos por dentro. Deus não vai tolerar, não vai aceitar qualquer forma de adoração vazia, hipócrita a Ele. Deus quer, irmãos, adoradores sinceros, genuínos, tementes. O profeta Amós
Nós já vamos ver o que é que isto tem a ver com o que Jesus diz aqui. Profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 a 23, diz o mesmo. Olhem as palavras fortes agora através do profeta Amós. Isto é terrível, irmãos. É Deus que está a dizer. Pode-se fazer os irmãos conhecem. Salas de culto lindas, maravilhosas, espetáculo à frente, música, baterias e violas, tudo bonito, bem ensaiado, tudo lindo. E Deus diz, olhem, odeio, desprezo as vossas festas, porque as pessoas cantam uns para os outros, não estão a cantar para Deus. É Deus que conhece o coração, desprezo, olhem, as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro, cheira-me mal, cheira a podre os vossos cultos. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, ou seja, tudo de bom que vocês achem, não me vou agradar disso. Nem eu atentarei para as vossas ofertas pacíficas de vossos animais. Oh, Senhor, olha, leva este animal tão... Naquele tempo era, não é? Este animal tão gordo, tão bonito, que eu estive a preparar meses e meses para trazer para o sacrifício. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Não ouvirei as melodias das tuas violas. Não conta para nada. Irmãos, eu digo, hoje a internet permite-nos ver muita coisa. Eu vejo cultos de igrejas e pôr as mãos na cabeça. Aquilo é um espetáculo igual a um concerto de rock. Igual. Eu não vejo... Duvido que no céu se adore assim a Deus. Eu acho que não tenho dúvidas. Paulo diz aos Efésios, com salmos, hinos e cânticos espirituais, não é? Cantando e salmodiando ao Senhor. Aquilo, cantando e salmodiando. Mas não é mais do que isso. Irmãos, adorar a Deus só é aceito na forma que Ele quer. Nós temos que falar, Senhor, como é que queres que eu te adore? Tem que ser na forma que Ele quer, porque se não for, Ele diz assim, olha, as vossas músicas, as violas, todos os instrumentos, tudo isso cheira-me mal, nem ouço, nem quero saber. Mas o problema principal, irmãos, ainda está aqui por ser revelado. Inútil, adoração vazia, hipócrita. Diz aqui, Deus é intolerável para Ele. Isaías disse isso. Amós disse isso. Malaquias disse isso. Nós estamos a dizer hoje, e em muitos lugares dizem, olha, mas Jesus também disse aqui no capítulo 15, versículo 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Tudo o que tem a ver, ensino e prática que não está na palavra de Deus, Jesus diz, é tudo em vão. Pode ser muito bonito, é em vão, é inútil aos seus olhos. Jesus resume aqui tudo, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É vazio, é hipócrita. Tem de ser como Deus quer. Então, versículos 1 a 9 que nós lemos, irmãos, Jesus, Ele é o juiz que condena e que corrige o que está errado. Esta é uma face de Jesus. Querem ver a outra face de Jesus? Que as pessoas só dizem, Deus é amor. É verdade? É amor ou não é? É amor. Deus é amor. Agora vejam, este mesmo Jesus, no capítulo 14, versículo 34. Vejam quem é Jesus. Jesus é isto. E tendo passado para o outro lado, isto foi depois de Jesus andar sobre a água. Vimos aqui, tivemos essa mensagem. Já. Por outro lado, chegar à terra de Genezaré, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, trouxeram todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos que a tocavam ficavam sãs. Temos aqui
Este Jesus de amor, não é? Jesus curador, compassivo, que Jesus era Deus feito carne. Um Jesus a revelar um Deus de amor, de bondade, de ternura para com as pessoas. O que é que Jesus aqui permitiu? Eram tantos os necessitados, irmãos. Tantos os doentes. E Jesus permitiu, ora, quem tocar, eram tantos, eram milhares. E ele era só um. E as pessoas podiam passar e dizer, quem tocar só na orla do meu é curado. Podiam ver, irmãos, as pessoas a passarem por Jesus. Tocavam e ele deixava-se tocar para curar todos. Um Jesus de amor, de bondade, de compaixão. É este o nosso Jesus. Mas a seguir é o outro Jesus, que é juiz e que não tolera a hipocrisia. Este é o nosso Jesus. Temos que temê-lo, assim como ele é. Ele não é outro, ele é assim. É aquele que é compassivo, bondoso. Iremos ver isso noutra mensagem que vamos ter a seguir. Agora no capítulo 15 ainda. Mas é este Jesus também que condena e corrige o que está errado. Então vemos aqui versículos 1 e 2, o confronto dos líderes. Vêm de Jerusalém, diz. Chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, da capital. Lá onde estavam as escolas todas teológicas, onde estão a liderança, o sinédrio, tudo isso foram lá ter os líderes, escribas e fariseus, ter com Jesus. Eles, irmãos, desprezam Jesus. Sabemos, já vimos, eles já tinham determinado, vamos matá-lo. Não é? Já tinham. Capítulo 12 já lá está. Desprezam Jesus, desprezam a luz, são inimigos de Cristo. Vêm agora publicamente, Jesus está a ministrar publicamente, vêm atacá-lo publicamente para o desacreditar perante as pessoas. É quando depois vão começar a fazer perguntas. Oh, senhor, olha, responde aqui uma pergunta. Vamos ver isso mais à frente. É só para ver se o apanhavam aqui e ali, para ver se o punham mal perante as multidões, as pessoas. Veja o que é que estes escribas e fariseus acreditavam e o que é que eles ensinavam. Que a adoração a Deus era basicamente externa, cerimónia. Jesus ensinava a adoração verdadeira vem do coração. É o oposto. É o oposto. O versículo 2 já revela o que é que eles achavam. Vêm ter com Jesus. Oh, Jesus, porquê é que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Já viram? Já diz em que pé é que estava esta liderança. Não lavam as mãos quando comem pão. Não é? Os judeus, além das escrituras, no outro tempo, que era aquilo que é hoje o Antigo Testamento, escrituras que eles tinham outros livros pelos quais eles se guiavam. Tinham o Talmud ou a Mishnah, tinham a tradição oral, esta tradição dos anciãos, ou seja, dos antigos, daqueles de antiguidade. E quando eles falam aqui, não lavam as mãos quando comem pão, não estão a dizer, como nós hoje, vamos lavar as mãos antes de comer, não é? Para limpar as mãos. Estavam a falar de uma cerimónia religiosa, que era um derramar de água de uma maneira especial nas mãos, que era para purificar a pessoa, que ela tinha andado na rua, né, nas praças, nos mercados, se calhar tocou em alguém que estava impuro, ou tocou num gentio, um judeu tocou num gentio, ficou impuro. Tem que lavar ali as mãos para, quando comer, não levar esse pecado todo para dentro lá do corpo e ficar todo ele contaminado e todo ele pecador, porque era isto, não é? Em Marcos capítulo 7, 3 e 5, não sei se vai aparecer ali, explica ali. Ora, veja o que é que eles faziam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando, não é diz de acordo com a palavra de Deus, está a dizer isso? Não,
conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, que muitas vezes levavam o dia inteiro naquilo. Se fossem ali ao vizinho, traçavam a rua e não sei aonde, já vinham, já tinham que estar a lavar-se todos para se purificarem. Não é? E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras. Vejam, eram centenas de regras. Muitas outras coisas há que receberam, ou seja, os anciãos, para observar, lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas. Não é? Então, depois perguntam, por que não andam os teus discípulos, conforme a tradição dos antigos, comem o pão com as mãos por lavar? Então vejam estas tradições dos antigos. Tudo tradição. Irmãos, só fazer as coisas para Deus, das tradições que se ouvem, não é? Só adoramos e só Deus só recebe o verdadeiro louvor conforme está na sua palavra, nas Escrituras. Então, eles defendem a religião da cerimónia, desta cerimónia toda. E Jesus, como vamos ver, é unicamente a palavra de Deus. Irmãos, por exemplo, hoje há legalistas dizem, olha, o batismo bíblico, como nós tivemos aqui, só vale se for feito por um pastor batista. Os irmãos sabem que isso existe? Foi batizado, por quem? Quem o batizou não é pastor batista? Então não vale o seu batismo. Tem que ser batizado por um pastor batista. O apóstolo Paulo era batista. Mas há sim, irmãos. Há sim. As pessoas, por exemplo, confiam. Vão pôr umas velinhas lá naquele altar. Vou rezar umas missas por aqueles que já partiram, para os tirar lá do purgatório e para eles irem para o céu. O culto tem que ser feito por um ministro, portanto, religioso, com uma veste diferente. Tem que ser uma veste especial, de cores assim. Né? Tem que usar água benta. A água benta vai limpar e purificar e vai fazer lá uns milagres. Tem que se prestar culto a Deus com objetos assim, sabe? Tudo tradições. Nada disso está na palavra de Deus. Mas as pessoas praticam e confiam nisso e Deus diz, odeio os vossos cultos. Diz ele aqui, odeio, desprezo isso. Não me ofereçam cultos dessa maneira, que tivemos a ler há pouco. Versículos 3 a 5. Jesus vai responder. Então os teus discípulos não fazem as cerimónias dos antigos? Ele respondendo, disse-lhes, porque transgredis vós o quê? O mandamento de Deus, pela vossa tradição. Deus ordenou dizendo, Jesus vai dar o exemplo, honra teu pai e tua mãe, quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa de honrar nem pai, nem a sua mãe. Portanto, Jesus, os escribas e fariseus acusam, então os teus discípulos transgridem as tradições dos anciãos? Jesus diz, e vós? Vós transgredis o mandamento de Deus? O que é que tem valor? É o mandamento de Deus, não são as tradições. Jesus está aqui a dizer. E Jesus dá aqui um exemplo. Conhecemos um mandamento, irmãos, dos 10 mandamentos, Êxodo 20:12, que diz, honra teu pai e a tua mãe, não é? Esse é o dever de nós como filhos, honrar o pai e a mãe. Cuidar das necessidades dos pais e das mães na sua velhice. Honrar pai e mãe são muitas coisas, mas inclui cuidar deles na sua velhice. Mas o versículo 5, que é que a liderança dos judeus ensinava? Eles desenvolveram uma outra tradição em que se um filho dissesse Corban, o que é Corban?
é dizer os bens que eu tenho, as coisas que eu tenho, são corbá, é uma oferta ao Senhor, pertence a Deus. Pai, mãe, não posso ajudar-vos. Vocês precisam, são já velhinhos, mas o que vocês podiam beneficiar de mim, eu sou muito crente, sou muito piedoso, e é corbá. Eu ofereci a Deus. É para Deus. Portanto, não posso usar para vós. Tudo aquilo que eu tenho é para Deus. E, portanto, os judeus diziam, olha, se vocês fizerem isso, filhos, ficam isentos de ajudar os vossos pais. E nem sequer estão a pecar, nem sequer estão a desobedecer ao mandamento de honrar pai e mãe. Fiquem descansados. Porque vocês atribuíram os vossos bens ao Senhor. Afinal, Jesus está a dizer, vocês estão a ensinar algo contra a palavra de Deus e estão a ensinar filhos a serem egoístas, a não atenderem a palavra de Deus e a violar diretamente a lei de Deus com tradições. Marcos 7, vou pedir ao Guilherme se pode pôr Marcos 7, 10 a 13, explica. Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus, estou a invalidar o mandamento de Deus, que é honrar o pai e a mãe, pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Ou seja, os judeus invalidaram muitos mandamentos e preceitos da palavra de Deus com tradições que criaram. E davam mais valor às tradições, não é, do que à palavra de Deus. Versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. É aqui, irmãos, que Jesus está a acusá-los de usarem tradições e práticas humanas acima da palavra do Senhor e invalidando-a. Irmãos, não é o que nós vemos hoje em tantos casos. Nós não podemos ir por práticas e crenças e doutrinas dos homens e invalidando a palavra de Deus. A palavra de Deus está sempre acima. Versículo 7 a 9. Olha o que é que Jesus diz quando se faz isso. Hipócrita. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então estão a ver os filhos. Deixavam de honrar o pai e a mãe e muitas outras coisas. Depois entravam nas sinagogas, todos bonitos, no templo, cultuar a Deus, não é? E diziam, olha, tão piedosos, são tão dedicados, não falham um culto na sinagoga, não falham. Mas lá no fundo estavam a fazer tudo menos aquilo que Deus diz na sua palavra e nos seus mandamentos. E Jesus disse, são hipócritas. É o que nós estávamos a ler há pouco de Isaías. Deus a dizer, não aceito os vossos cultos por parte de pessoas que, em vez de serem tementes a Deus e obedientes à sua palavra, antes seguem as coisas dos homens. E Jesus vai aqui usar contra eles Isaías capítulo 29, versículo 13, é o que está aqui. Sabem quanto tempo é que Isaías viveu antes desta altura em que Jesus está a falar com eles? 700 anos antes. E Jesus está a dizer, olha, o profeta Isaías há 700 anos já falou de vocês. Já estão a ver, irmãos? Até falou de nós, o profeta Isaías falou de nós. Se eu, Rui Simão, estiver a fazer o que está aqui, Jesus bem pode dizer, Rui, Isaías, há 2700 anos, já falou de ti. Ou de cada um de nós. Irmãos, que a palavra de Deus é viva. E Jesus chama aos judeus que assim fazem hipócritas, mentirosos.
Versículo 8. Olhem o erro, irmãos. Isto não pode fazer parte da vida de um crente, de cada um de nós. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, cantando, não é? Orando, orações muito bonitas, cantando muito bem, com os lábios. Mas, o que é que diz? O seu coração está onde? Longe de mim. Não pode ser. Irmãos, é o erro de se dizer que mas aquilo que eu estou a fazer para Deus é já uma tradição muito antiga. Já os meus pais, os meus avós e bisavós, gerações antes de mim, já faziam. Jesus está a dizer, tradição não tem nenhum valor, só a palavra de Deus. Deus não está interessado em pessoas que se aproximam dele com a boca, que honram com os lábios, mas o coração está longe. Diz, isso é vão para Deus. Versículo 9. Em vão me adoram. Quem faz assim, Jesus está a dizer, é tudo em vão. É adorar como se fosse um ritual, uma cerimónia, com regulamentos que as pessoas encontram. Não é a adoração sincera, verdadeira, temente que Deus quer. Jesus disse, quando falou com a samaritana, lembram-se? Deus é Espírito e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. É esses que o Pai procura. Então, agora versículos 10 até 20, que é a segunda parte, o que é que então contamina a pessoa? E chamando assim a multidão, Jesus respondeu logo aos fariseus e escribas, chamando assim a multidão, disse, ouvi e entendei. E é para nós também. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, cercando-se dele, os seus discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro respondendo disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Portanto, aqui Jesus continua o debate daquela tradição de lavar as mãos de uma forma de cerimónia, que era exigido lá pelos judeus. E Jesus usa aqui 5 vezes a palavra contamina. O que é que contamina? Contaminar. Então, contaminar é tornar sujo, tornar impuro, poluir. Em toda a Bíblia, mais de 300 vezes, Deus fala sobre a pessoa se contaminar, a pessoa se poluir. Olha, vou ler alguns casos. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos, ou caminhos puros, caminhos incontaminados. São bem-aventurados, diz Deus. Tiago 1,27 fala da religião pura e imaculada, sem estar contaminado aos olhos de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 4, fala dos crentes que não se contaminaram e diz por isso andarão com Jesus vestidos de branco. Então o objetivo de Jesus é dar-nos uma perspectiva rápida sobre esta verdade. Deus quer que o crente tenha uma vida imaculada. Não uma vida hipócrita, mas imaculada. Deus chamou-nos para sermos limpos espiritualmente. Chamou-nos para sermos puros, santos, incontaminados.
Então nós temos de entender, então o que é que me vai poluir espiritualmente? O que é que me contamina espiritualmente? Para eu poder vencer isso. Olha, o apóstolo Paulo diz que ele preparou a igreja e Deus quer que a sua igreja seja apresentada a ele santa e pura, incontaminada. E por isso Jesus está aqui a explicar, versículo 10, ouvi e entendei. Ele vai explicar o que é que torna uma pessoa impura perante Deus. Irmãos, nós estivemos há pouco a lanchar e comemos todos os dias. Se nós metermos na nossa boca uma coisa estragada, vai estragar o nosso, não é? O nosso organismo, não é? Vamos estragar o nosso corpo. Se metermos cá para dentro alguma coisa má. Os judeus diziam, se comer sem lavar as mãos lá com aquela cerimónia que eles tinham, tornava a pessoa impura a Deus. Não faz sentido nenhum. Não fez aquela cerimónia e comeu pequeno almoço ou jantar, já está impuro perante Deus. Já está contaminado. Deus já vai exercer juízo sobre ele. E Jesus vai dizer o oposto. E quando Jesus disse o contrário, versículo 12, o fim, os judeus escandalizaram-se, não gostaram de ouvir a verdade. Versículo 13, Jesus, quando os discípulos perguntaram, mas eles não gostaram nada, saíram daqui escandalizados porque tu disseste o contrário deles. E Jesus, versículo 13, diz, o meu Pai vai julgá-los. Vão ser julgados por ensinarem e praticarem aquilo que é contra a vontade de Deus. E no versículo 14, Jesus diz, deixem-nos, afastem-se deles, são cegos, estão mal espiritualmente e ensinam o mal, estão como cegos. Porque nós sabemos, por exemplo, 1 Samuel 16:7, Deus olha para quê? Olha essencialmente, em primeiro lugar, para o nosso coração. Nós olhamos para a aparência da pessoa e diz, mas Deus olha para o coração. Deus lê o nosso coração e é isso que importa para Deus. A sinceridade do nosso coração, não o nosso exterior. E dos versículos 18 até 20, Jesus está aqui a ensinar que as coisas que saem da nossa boca é que nos contaminam. Não é aquilo que nós metemos cá para dentro que nos vai contaminar e tornar-nos impuros perante Deus. Mas é aquilo que sai de onde? Da nossa boca. Porque aquilo que sai da nossa boca e que depois se traduz muitas vezes em prática de vida, Jesus diz, é o que está no vosso coração. E do coração, do nosso íntimo, o que é que sai? Se o nosso coração não estiver bem, maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfémias, tudo isso que nós vemos na prática das pessoas, Jesus diz, é o resultado do coração da pessoa. Ele é assim lá no seu íntimo. É isso é que o vai contaminar. Isso é que o vai contaminar aos olhos de Deus. Então, irmãos, o mal está dentro de nós, é o nosso coração. O homem precisa então de quê? De um novo coração. Se é do coração, e por causa do nosso coração, que a nossa vida é contaminada por aquilo que nós fazemos e dizemos aos olhos de Deus, precisamos de um novo coração. E quando é que alguém consegue um novo coração? Não é fazer um transplante físico de coração. Não. É quando a pessoa ouve a palavra de Deus, quando se arrepende e crê em Jesus Cristo como seu Salvador, essa pessoa nasce de novo. Deus transforma o seu coração. Ele é uma nova pessoa. É uma obra divina, não é obra nossa. Eu não posso mudar, nem tu podes mudar o teu coração. Mas eu sei porque foi real em mim, foi real em ti.
Eu sei que quando criei em Jesus, no dia a seguir eu era uma pessoa diferente. Era uma pessoa diferente. Eu sei. Mas não fui eu. É Deus que muda o nosso coração. É o Espírito Santo de Deus. Nasce-se de novo. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Irmãos, em conclusão, a adoração que Deus deseja é a adoração do nosso coração, do nosso íntimo. E Jesus mostra isto aqui muito bem quando ele cita o profeta Isaías. Este povo se aproxima de mim com os lábios, com exteriormente tudo uma maravilha, mas Deus está a olhar para o coração e diz, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, o coração é o principal na relação entre nós e Deus, é o nosso coração. É o mais importante para as nossas almas. Deus olha para o coração, Deus não olha para o exterior. Qual é a primeira coisa que nós precisamos para sermos cristãos? Qual é a primeira coisa? De um novo coração. Qual é o sacrifício que Deus nos pede para nós oferecermos a Ele? Um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 7 diz, Senhor, um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Qual é a obediência verdadeira? É obedecer de coração. O que é a fé salvadora, irmãos? O que é a fé salvadora? É crer de todo o coração. Onde é que Cristo habita? Como diz Efésios, habita nos nossos corações pela fé. Qual é o principal pedido que a sabedoria faz a cada um? Provérbios 23, 6. Filho meu, qual é o pedido? Dá-me o teu coração. É isso que Deus quer. Irmãos, concluamos, irmãos, este trecho aqui da palavra de Deus com uma análise honesta. Qual é o estado do meu coração? Que nunca Deus possa dizer de nós, como Jesus disse aqui, em vão me adoram. Que nunca seja verdade. Que nunca Jesus possa dizer, em vão me adoram. Irmãos, nós mostrarmos, ajoelharmos num sítio para os outros verem, baixar a cabeça porque estamos a orar, dizer o amém em voz alta, lermos a Bíblia todos os dias, nunca falharmos à celebração da ceia do Senhor, tudo isso é bíblico. Tudo isso é importante na vida do crente. Mas será inútil, será vão, se o nosso coração estiver longe de Deus e estivermos mais interessados em fazer as tradições do mundo, os preceitos do mundo e não os mandamentos de Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém.